Olá, me chamo Eulálio, sou engenheiro, trabalho com orçamento de obras públicas, para quem não me conhece, né? Então, tive um pouco afastado, muito afastado, né, de publicar vídeos aqui no canal por dois motivos. O primeiro é em decorrência da pandemia. Para quem ainda não sabe, eu trabalho numa secretaria de saúde e por ser uma atividade essencial, eu não parei. E além de não ter parado, minha atribuição praticamente dobrou, tanto lá na secretaria como na vida pessoal. Então tive dificuldades imensas e aí eu decidi parar de publicar vídeos e de fazer outras atividades que eu poderia estar desempenhando nas horas vagas. Mas enfim, esse é o primeiro motivo. O segundo tem a ver com o tema desse vídeo proposto aqui, que são quais são os livros que eu poderia indicar para vocês. Para quem não, vamos dizer assim, contando brevemente minha história, eu trabalho com orçamento, mas foi mais baseado no conhecimento técnico adquirido dentro da prática. Então, eu praticamente não me baseei em publicações, em literatura, em livros para poder desempenhar o meu trabalho. Isso foi na tentativa e erro, mais na tentativa e acerto, porque se você tem uma metodologia, se você utiliza os referenciais, utiliza as bases adequadas, você não erra. Então eu pesquisei bastante. Às vezes a gente fica assim, pô, mas não tem livros, não tem publicações gratuitas. E quando você vai lá no portal do TCU, você encontra publicações do próprio Tribunal de Contas e que eles são didáticos e muito importantes para quem trabalha com obras públicas. Então, para mim, o principal referencial que eu adoto é esse aqui, Orientações para a elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Para mim, ele é imprescindível para quem trabalha com obras públicas, com orçamento de obras públicas. É importantíssimo. Ele tem o beabá para quem vai fazer orçamento de obras públicas. Quando tive uma dúvida a respeito de como fazer um reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência desses aumentos que estão surgindo em função da pandemia, do aumento do dólar e outras coisas, eu tanto me recorri a algumas outras informações disponíveis na internet, como também encontrei disponível aqui nesse manual, nessas orientações, como fazer o reequilíbrio econômico-financeiro e, consequentemente, atender ao que o Tribunal de Contas aceita como correto. Então, falando brevemente sobre isso, porque muitas vezes as empresas elas alegam que o aço aumentou 50%, hipoteticamente, o cimento aumentou 30%, as tubulações de cobre aumentaram 25%, faz uma média ponderada e diz, ó, eu estou com um desequilíbrio econômico financeiro de 20%. Só que não é dessa forma que você vai fazer a avaliação do reequilíbrio econômico financeiro, porque eu não estou adquirindo. A instituição, o Estado, o governo, ele não está adquirindo material, ele está adquirindo serviço. Então, quando você vai comprar o cimento, a empresa vai comprar o cimento, ela não vai apenas comprar o cimento e deixar na obra, ela vai aplicar esse cimento em algum serviço. Então, o percentual de aumento do cimento, ele não é proporcional aos serviços que são executados, porque lá dentro tem mão de obra e tem outros insumos que podem não ter sofrido proporcionalmente esse aumento que a empresa alega. Então, se o cimento aumentou 30%, quando você vai para, citar um exemplo, chapisco, embolso, massa única, contrapiso, por exemplo, ele já não vai ser 30% a mais no valor do serviço, porque tem a mão de obra envolvida ali, tem os insumos de areia e de outros aditivos que estão embutidos naquele serviço. Então, essas orientações do TCU orientam, querendo ou não, orientações orientam, né, a seguir essa metodologia
e adotar que alguns insumos aumentam, outros podem não aumentar ou até mesmo ter uma redução. Então, quando você vai fazer um reequilíbrio econômico-financeiro em função do aumento dos insumos, você não analisa pontualmente. Você tem que analisar geral. Aí, quando você vai para uma empresa que já está em processo de execução de serviços, eu não posso mais analisar a planilha orçamentária, porque alguns serviços já foram medidos. Se a empresa, se já, essa obra já decorreu pelo menos uns 3 ou 4 meses, ou seja, já teve 3 ou 4 meses de medição, então eu tenho que pegar o que já foi medido, abater da planilha orçamentária, considerar esse saldo e atualizar esse saldo com base no aumento dos insumos que ocorreram na variação da data que foi criada a planilha para o referencial mais próximo ao que está disponível, né, do SINAP, o referencial local que você adotou para aquela planilha orçamentária. Então, em resumo, é isso: é pegar o saldo da planilha e atualizar todos os insumos que estão ali naquela planilha para verificar qual foi o percentual. E nisso já ocorreram pelo menos uns 2 ou 3 processos de aumento, de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, e que as empresas solicitavam 30%, 25%, e quando foi verificar o percentual real, chegou a 4% a 5%. Então pense no risco de uma instituição, de um órgão público validar esses 30%, passar posteriormente por uma auditoria e se caracterizar um sobrepreço do contrato, né? Então, para isso, eu recomendo essa literatura aqui, desse manual do TCU, eu chamo para mim como um manual do TCU, para a gente evitar todos esses riscos de provocar um sobrepreço ou alguma outra coisa que possa prejudicar o orçamento público e a transparência com que a gente lida com o dinheiro público. Um outro livro que eu saí pesquisando na internet, eu disse, eu vou comprar um livro sobre orçamento de obras públicas. Então, pesquisei em vários sites, achei inúmeras possibilidades de aquisição, só que os livros são caros, né? Giram em torno de R$ 100 ou mais. Então eu disse, eu vou comprar um. Vou ler, vou expressar minha opinião sobre ele e depois adquiro um próximo, vou ler novamente também, expressar minha opinião, para até mesmo dizer, ó, vale a pena adquirir, ó, não vale. E isso daí às vezes até é complicado, porque para mim pode ser importante aquela literatura, aquela leitura, mas para outros não. Então, eu busquei, eu olhei assim, pô, a referência anterior que a gente tinha bastante era a Pini, então busquei um livro da Pini e não me arrependi. Querendo ou não, ele está muito ligado também ao TCU, porque o autor é o André Baeta. Já até verifiquei que ele, como é que eu posso dizer assim, ele dá cursos, oferece palestras, e nesse tempo de pandemia ele faz esses cursos e vídeos online, disponibiliza, né? Quem pesquisar vai encontrar aí. E o título é Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas. Vou botar aqui para evitar, mas vou disponibilizar a capa também. Então, ele é um livro muito específico para obras públicas, é importante. E ele foi praticamente o que me deu uma certa desmotivada de continuar publicando vídeos aqui. Por quê? Porque ele é um livro, deixa eu dar só uma consultada aqui, de quando foi a primeira edição, de 2012. E só teve renovações de tiragens, ou seja, ele não teve uma nova edição. Ele foram publicadas novas tiragens, né? Para atender aos clientes, ao público leitor. E logo de cara, todos aqueles vídeos que eu estava falando sobre comparação de volume de
de escavação, com volume de aterro, com bota fora, taxa de aço, de forma, volume de concreto, essas verificações. Ele cita tudo isso aqui. E eu vejo que isso foi uma publicação de 2012 e hoje a gente está em 2021. E eu vejo as empresas de projeto, as empresas que levantam quantidades, elas não fazem essa verificação. Elas simplesmente levantam a quantidade, não verificam se as quantidades que estão relacionadas entre si, elas estão equivalentes, compatíveis, né, entre si, porque se eu estou escavando o volume, depois vou aterrar, vai ficar um bota fora, um menos o outro, considerando o desempolamento, então eu tenho volume de bota fora, de transporte. Não, às vezes não verificam isso. Quando eu vou compatibilizar o volume de concreto que eu estou aplicando numa estrutura em relação à taxa de aço, à taxa de forma, às vezes a taxa de aço está baixa. Poxa, aí quando a gente vai lá questionar a empresa, faltou uma planta aqui de aço que a gente não pegou o quantitativo. Faltou uma planta de forma que não considerou esse quantitativo. Então, é imprescindível ter essas verificações. E quando eu decidi publicar os vídeos aqui no canal, foi justamente para passar essa informação. E essa informação, ela existe nos livros. O maior exemplo é esse de André Baeta, que as pessoas, os engenheiros poderiam estar consultando, estar lendo e conferindo, e não repetindo. A gente poderia estar num nível bem maior de orçamentação, um nível técnico bem superior de orçamentação, mas hoje não existe esse nível. Principalmente agora que saiu a nova lei de licitações, em que ela adota como preferencialmente que os projetos sejam desenvolvidos utilizando o BIM, ou seja, uma ferramenta tecnológica bem mais apurada, em que as pessoas têm que estar preparadas para isso, para identificar quais são os serviços e agrupá-los corretamente. Porque eu também já peguei, por exemplo, um projeto que foi todo desenvolvido, assim, foi o que foi dito, né, que foi desenvolvido pelo BIM. Então, espera-se que a planilha orçamentária ela venha toda correlacionada às quantidades que estão ali no projeto. Porque praticamente você não vai levantar mais, não existe mais. Hoje em dia, quem realmente vai abrir uma planta para conferir quantidade, hoje está em desuso isso. Se você tem ferramentas que você vai lá, pegar um bloco e dizer: isso daqui é uma alvenaria, essa alvenaria vai utilizar tal chapisco, vai ter tal massa única, vai utilizar o selador, vai utilizar a massa, a pintura, tal cor. Então você já fez isso no seu desenho, no seu CAD, entre aspas, né? E quando você vai pegar outra ferramenta para extrair essas quantidades, já vai estar linkado a um serviço Sinap ou algum serviço que você já possui dentro da sua planilha orçamentária. Mas só que o que eu tenho visto não tem acontecido isso. Tem ocorrido falhas também de quantidades relacionadas a isso, talvez por ainda adequação, porque hoje o profissional ele tem que ser mais completo, ele não vai ser só um projetista que vai ali idealizar um projeto funcional. Não, ele é um projetista que ele vai ter que entender os serviços, entender os blocos, as ferramentas que ele vai utilizar para fazer aquele projeto, para ser extraído e traduzido numa planilha orçamentária. E ainda, não sei se são as empresas que estão trabalhando com o Estado, né? Mas eu não tenho visto isso. A gente flagrou um exemplo em que havia no projeto uma previsão de revisão de cobertura. E se a gente não tivesse aberto o projeto, a gente não ia identificar que essa revisão de cobertura, porque querendo ou não é um serviço que você encontra no Sinap,
você não ia conseguir identificar que não estava na planilha orçamentária. E tem um peso significativo essa revisão por conta da área, era toda a área da estrutura da edificação. Então, não foi visto isso pelo orçamentista, porque praticamente ele foi lá, pegou os serviços que já estavam linkados no projeto e gerou a planilha orçamentária e esqueceu que poderia existir outros serviços que não foram caracterizados corretamente, não foram indicados corretamente para ser linkado a um serviço da planilha orçamentária. Então, em resumo, eu falo sobre essas duas publicações, né? Voltando ao que eu estava querendo falar com o propósito desse vídeo, é justamente isso. São dois livros, um é PDF, é gratuito, esse manual do TCU, o outro ele tem disponibilidade nas principais livrarias, provavelmente. Eu consegui com facilidade adquirir ele e são boas leituras para quem quer trabalhar com orçamento ou quem quer trabalhar com obras públicas. Então fica aí o meu recado para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, dê uma curtida aí. Se vocês quiserem me seguir, é só clicar aí no botão de seguir. E até o próximo aí. Valeu, gente. Muito obrigado.